Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 144ª sessão ordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Solicito a todos que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 143ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 143ª sessão ordinária
em sua 17ª legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cito a Avenida Presidente Vargas, 256, sob a presidência do vereador... Com a palavra o vereador Edson Jardim Pereira da Rocha. Boa noite a todos os caros colegas, aqueles que nos assistem pelo canal da Câmara. Eu gostaria que fosse suspense, por ela já se encontrar no canal da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, solicitando que seja suspensa a leitura da ata da sessão anterior, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, solicitando a suspensão da leitura da ata anterior, foi aprovado por unanimidade. É ótimo. Ofício Gabinete 200 de 2020, de 16 de outubro de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 026 de 2020, de 16 de outubro de 2020, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egregia Casa de Leis, através da sessão ordinária a ser previamente designada em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei ordinária 04/2020 e 026/2020 para que possamos colocar em deliberação. Projeto de Lei Ordinária 004 de 2020 do Poder Legislativo, que altera o artigo 1º da Lei 2.776 de 2019, de 30 de abril de 2019, estabelecendo a correta denominação da entidade declarada como de utilidade pública e interesse social em âmbito municipal. O artigo 1º altera o artigo 1º da Lei 2.776 de 2019, de 30 de abril de 2019, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública e interesse social para todos os efeitos legais, no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio, a Associação Comunidade de Aliança e Vida dos Filhos e Filhas de São João Evangelista, com sede na Rua Minas Gerais, 2860, Presidente Epitácio, São Paulo, inscrita no CNPJ sobre o número 10.909.557/1000/01. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, vereador Vivaldo Lauro Lang, 16 de outubro de 2020. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Projeto de lei do Executivo Municipal, ofício... Projeto de Lei 026 de 2020, de 16 de outubro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de decreto adicional suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Artigo 1º. Ficam incluídos no anexos 2 e 3 dos relativos às metas e programas governamentais PPA, Plano Plurianual para o exercício de 2018-2021, Lei Municipal 2.701, de 17 de 27 de setembro de 2017. Crédito suplementar no valor de R$ 1.217.336,53. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 004/2020, oriundo do Poder Legislativo, que altera o artigo 1º da Lei de número 2.776/2019, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei ordinária 004/2020, de 30 de abril de 2019, oriundo do Poder Legislativo, foi deliberado por unanimidade.
O projeto de lei 0026/2020, oriundo do Poder Executivo, agora encontra-se em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 0026/2020, oriundo do Poder Executivo, foi deliberado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do requerimento de número 092/2020 para que possamos colocar em discussão e votação. Requerimento 092 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssimo prefeito municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, com fulcro no requerimento 087 de 2020, nos preste as seguintes informações complementares. Que seja enviado à Câmara Municipal o laudo contendo foto e assinatura do médico veterinário responsável pela prática da eutanásia de 26 animais, referentes aos meses de julho a setembro do corrente ano no CCZ municipal. Porque uma veterinária de clínica particular adentrou o CCZ sem ser funcionária pública e lá praticou eutanásia de 3 cães. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O projeto de lei de número 092/2020, projeto de lei não, melhor, o requerimento de número 092/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de 092/2020, de propositura do vereador Adenilton, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assistem pelo canal da Câmara, requer à mesa, ouvido do outro plenário de sua forma regimental, que seja votado hoje o projeto de lei 026 de 2020 do Poder Executivo e 04 de 2020 do Poder Legislativo. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Adenilton Ferreira da Silva está em discussão e está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilton Ferreira da Silva foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito... Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Requeiro à mesa, após ouvido do plenário em sua forma regimental, que seja oficiado o setor de fiscalização do município para que possa trazer informações de quem é o dono do terreno localizado entre as ruas Augusto Vicentim e São Luís, no antigo campo do São Bento. O requerimento se faz necessário porque o local está bastante sujo, é um terreno particular, está bastante sujo e está havendo a reclamação dos moradores do entorno, porque lá, além de estar sujo com o mato, o pessoal começou a jogar lixo lá também, bicho morto e tudo mais. Então, gostaria de fazer o requerimento. O senhor Paulo Lopes assina junto esse requerimento comigo. O requerimento oral apresentado pelo vereador Evair Luiz e Paulo Lopes encontra-se em discussão. Encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento oral de propositura dos vereadores Evair Luiz Rodrigues e Paulo Antônio Lopes foi aprovado por unanimidade. Encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei 004/2020,
para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação tanto o parecer como o referido projeto de lei. Parecer conjunto 031 de 2020, de 5 de outubro de 2020, das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 004 de 2020, de 1 de outubro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico no município da Estância Turística de Presidente Epitácio, o PDDT-PE e da outras providências, quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assino pelas Comissões de Finanças e Orçamento: Ever Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlon de Mello, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro. Pela Comissão de Justiça e Redação: Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Sestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 04/2020, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do município da Estância Turística de Presidente Epitácio, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 004/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 004/2020, de 1 de outubro de 2020, oriundo do Executivo Municipal, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do referido projeto de lei para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei complementar 004 de 2020, de 1 de outubro de 2020, que dispõe sobre: institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do município da Estância Turística de Presidente Epitácio, o PDDT-PE e das outras providências. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico da Estância Turística de Presidente Epitácio, PDDT-PE, constante no anexo 1, que é instrumento importante para o fomento e o desenvolvimento das atividades turísticas do local, o qual é composto por caracterização geral, estudo da demanda, diagnóstico e prognóstico, programas e projetos. O artigo 2º. O PDDT-PE é um instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento econômico, político e social sustentado no turismo do município, visando a melhoria das condições de vida e da sua população, com inclusão social e respeito ao meio ambiente. O artigo 3º. O PDDT-PE tem como objetivo promover o turismo como atividade econômica no município, gerando novas oportunidades de trabalho, recuperar, fortalecer e preservar o patrimônio natural, histórico e cultural, e dentro dos parâmetros da sustentabilidade, aprimorar a qualidade de vida da população e da paisagem urbana da Estância Turística de Presidente Epitácio. Artigo 4º. As alterações do PDDT-PE decorrentes das revisões a ser elaborada pelo Executivo Municipal em articulação com a sociedade civil serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. Inciso 1º. A revisão do PDDT-PE deverá ser realizada a cada 3 anos. Segundo, o CONTUR, de acordo com as suas atribuições, poderá participar das alterações do PDDT-PE. Artigo 5º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico. Artigo 6º. O município empenhar-se-á na divulgação do PDTE e da progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. Artigo 7º. O PDDT-PE faz parte de um processo permanente de planejamento municipal, constituindo-se como um instrumento básico, global e estratégico da política de desenvolvimento turístico do município, devendo garantir o pleno exercício das funções sociais da atividade turística, o desenvolvimento socioeconômico compatível com a preservação do patrimônio cultural e natural do município
e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seus recursos e do seu território. Artigo 8º, o desenvolvimento turístico municipal depende do apoio da estruturação e da implantação dos projetos estabelecidos na presente lei, devendo ser levado em consideração todas as atividades econômicas, culturais, estruturais e científicas relacionadas ao turismo, tendo como objetivo a expansão das atividades do setor e o fortalecimento turístico de Presidente Epitácio como instância turística do Estado de São Paulo. Artigo 9º, a implementação da estrutura prevista nessa lei será gradualmente efetivada. Artigo 10º, esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Estância Turística de Presidente Epitácio, 30 de setembro de 2020, Cássia Regina Zafoni Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar oriundo do Poder Executivo de número 004/2020, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 004/2020, de 1 de outubro de 2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei complementar encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 004/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei oriundo do Poder Executivo de número 0026/2020, ou melhor, solicito que proceda a leitura do parecer ao projeto de lei de número 0026/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Parecer conjunto 034 de 2020, de 19 de outubro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo. Ao projeto de lei 026 de 2020, de 16 de outubro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional ao suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josimael Barbosa, interaminense, membro. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei de número 026/2020, de 16 de outubro de 2020, oriundo do Poder Executivo, encontra-se em primeira votação. Em primeira discussão, aliás. Agora, em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 026/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que vierem a discordar queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei de número 0026/2020, 16 de outubro de 2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 026/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 026 de 2020, de 16 de outubro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Artigo 1º. Fica incluído no anexo 2 e 3, relativos às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual,
para o exercício de 2018 e 2021, Lei Municipal 2.701, de 27 de setembro de 2017, e ao anexo 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, Lei Municipal 2.785, de 19, de 11 de junho de 2019, nos seguintes programas governamentais e ações de governo alteradas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, que fazem parte integrante da presente lei. Artigo 2º, as fontes de financiamento para os referidos programas governamentais são as constantes desta lei. Artigo 3º, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício de 2020, a Lei Municipal 2.807, de 19, de 12 de novembro de 2019, nos termos do inciso 2º, artigo 41 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.217.336,53 para a suplementação das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Atenção Básica de Saúde, mandatos judiciais, para compra de material de consumo, R$ 250 mil. Secretaria de Obras, Habitação e Infraestrutura, Departamento de Urbanização e Limpeza, R$ 310 mil. Serviços funerários, Divisão do Cemitério, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 40 mil. Encargos gerais do município, devolução e restituições, ressarcimento de diversos, indenizações e restituições, R$ 617.336,53, totalizando R$ 1.217.336,53. Anulando as seguintes dotações: na Secretaria de Obras, Habitação e Infraestrutura, a implantação de infraestrutura da Vila Tibiriçá, obras e instalações, R$ 93.300. E o resgate da dívida fundada interna, resgate de dívida principal da dívida contratual resgatada, R$ 150 mil. E as reservas de contingências, reserva de contingência, R$ 353.700, totalizando R$ 600 mil as anulações. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei oriundo do Poder Executivo de 026/2020, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 026/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 026/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei 004/2020, oriundo do Poder Legislativo Municipal, para que possamos colocar em votação o referido parecer. Parecer conjunto 033 de 2020, de 19 de outubro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 004 de 2020, de 16 de outubro de 2020, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre: altera o artigo 1º da Lei 2.776 de 19, de 30 de abril de 2019, estabelecendo a correta denominação da entidade declarada como de utilidade pública e interesse social em âmbito municipal. Assinam pelas Comissões de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Sestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Melo, relator; Josmael Barbosa, interaminense, membro. Ambas são pela sua aprovação. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 04/2020, de 16 de outubro de 2020, oriundo do Poder Legislativo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar.
O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei de número 004/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei de número 004/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do referido projeto de lei para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 004 de 2020 do Poder Legislativo, que altera o artigo 1º da Lei 2.776 de 2019, de 30 de abril de 2019, estabelecendo a correta denominação da entidade declarada como de utilidade pública e interesse social em âmbito social. Artigo 1º altera o artigo 1º da Lei 2.776 de 2019, de 30 de abril de 2019, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública e interesse social para todos os efeitos legais no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio a Associação Comunidade de Aliança e Vida dos Filhos e Filhas de São João Evangelista, com sede na Rua Minas Gerais, 2860, Presidente Epitácio, São Paulo, inscrita no CNPJ sobre o número 10.909.557.0001. 01. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, vereador Vivaldo Lauro Lang, 16 de outubro de 2020. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O projeto de lei de número 004/2020, oriundo do Poder Legislativo, proposto pelo vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 004/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 004/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação 203 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente, construir um meio-fio, calçada, na quadra 9 da rua Joaquim de Souza Martins. Tatiane Gomes Colares, vereadora proponente. Indicação 204 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente construir uma quadra de vôlei de areia entre as ruas Gustavo Dunk e Raimundo Virgulino da Cruz, localizada no bairro Jardim das Paineiras. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 205 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente fazer um estudo técnico para recapear os bairros Jardim das Paineiras e Jardim Renascer. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 206 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente a aterrar e nivelar a quadra 41 da rua São Luís. Paulo Antônio Lopes, vereador proponente. Indicação 207 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente realizar um estudo técnico para elaboração de projeto de escoamento de águas fluviais nas quadras 9 e 10 da rua Campos Sales. Paulo Antônio Lopes, vereador proponente. Indicação 208 de 2020.
indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente instalar iluminação pública nas quadras 22 a 29 da rua Rio Branco. Tatiane Gomes Colares, vereadora proponente. Indicação 209 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente limpar a área entre as ruas Augusto Vicentim e São Luís, antigo campo de futebol São Bento. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 210 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente denominar a antiga estação de trem com o nome da Isabel Alonso Gonçalves. Rubens Sestari Campos, vereador proponente. Indicação 211 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente reparar o telhado do ESF, Estratégia de Saúde da Família, da Vila Esperança. Brasilina Olegário Massoco e Edson Pereira Jardim da Rocha são os vereadores proponentes. Indicações era só, senhor presidente. Informo aos nobres vereadores que as indicações serão enviadas aos respectivos destinatários. Esgotadas as matérias para a data de hoje, para a sessão de hoje, quero agradecer a presença de todos os vereadores e aqueles que nos acompanharam pela internet. Quero convidar a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 26/10, nesta Casa de Leis, às 19 horas. E muito obrigado e declaro a sessão encerrada e uma boa noite a todos.